Fala galera, na aula de hoje vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Os assuntos abordados serão o hindu arábico, o egípcio, o romano, o sistema maia e o sistema de numeração decimal, que é o nosso. Aprender a contar. Desde a utilização das pedrinhas, muito tempo se passou. Várias civilizações contribuíram, criando métodos de contagem simples para apresentar quantidades. Hoje usamos números para contar, medir, ordenar, identificar e várias outras coisas. Vale sempre a pena lembrar quanto a humanidade trabalhou para chegar até aqui. Então, este período todinho houve uma grande evolução nos números e da matemática. Antigamente, que relata nos livros, para cada ovelha que sai para pastar, colocava-se uma pedra no saquinho. Para cada ovelha que volta, no final do dia eu retiro uma pedra do saquinho. Dessa forma dava para saber se todas as ovelhas voltaram para o rebanho. Só que chega um momento que o homem tinha que criar símbolos. Outra dificuldade que as pessoas provavelmente encontraram há milhares de anos era trabalhar com grandes quantidades. Imagine se essa pessoa tivesse 1000 ovelhas, ia ser 1000 pedras dentro do saco, ia demorar muito para contar. Afinal, registrar essas quantidades empilhando pedra ou fazendo marcas na madeira era difícil e pouco prático. Daí veio a ideia de agrupar, para visualizar melhor as quantidades, criando símbolos especiais para que esses agrupamentos de regras para registrar quantidades. Com esses símbolos surgiu então os primeiros sistemas de numeração. Aqui você vê na imagem a menina agrupando a cada tantas quantidades de pedra, ela fazia um traço na madeira. História dos números hindu-arábicos. Os hindus trouxeram muitas contribuições para a matemática. O sistema de numeração decimal posicional é a mais conhecida delas. O primeiro registro que temos de um número nesse sistema é da data 346 d.C., escrito em um prato do ano 595. Aqui está tendo a evolução do número. No século VI, os indianos escreviam dessa forma. Depois, no século X, os árabes já começou a melhorar, a chegar um pouco mais próximo da nossa escrita. Você vê que o 1, 2 e o 3 são bem parecidos com a nossa escrita, o 9. Depois do século X, os europeus também começaram a fazer escrita. Aí você já vê que o 1, 2, o 4 já ficou bem parecido, o 8, o 9, o 0. Depois do século XV, o árabe oriental. E depois, para chegar no nosso, o europeu escreveu e dessa forma está até hoje. Por que o nome hindu-arábico? O sistema de numeração que hoje usamos é conhecido como sistema de numeração decimal ou hindu-arábico. Hindu porque o antigo povo indiano foi seu criador, e arábico porque os árabes já ajudaram a aperfeiçoá-lo e também foram responsáveis por sua divulgação, principalmente na Europa. A palavra algarismo vem do nome de um matemático árabe, Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, que escreveu e traduziu muitas obras matemáticas levadas pelos árabes para o ocidente, ou seja, esse Mohamed foi um grande responsável por difundir a cultura indiana em várias partes do ocidente. Graças a ele, chegou muito mais rápido o conhecimento para vários outros matemáticos da época. Aqui está a foto dele, bem lembrado, bem conceituado na Índia. Agora vamos falar sobre o sistema de numeração romano. Os símbolos romanos podem ser repetidos no máximo até 3 vezes seguidas, e não é todo símbolo. Os símbolos que podem ser repetidos são o I, o X, o C e o M. E os símbolos que não podem ser repetidos são o V, o L e o D. O símbolo do número 4, quando colocamos um traço horizontal, multiplicamos por 1000, ou seja, qualquer traço que você bote uma barra em cima do número, quer dizer que eu estou multiplicando por 1000. Se eu quiser fazer o número 1 milhão, eu colocaria 1, que é o I, e colocaria 2 traços, que multiplicaria por 1 milhão, e assim sucessivamente. Só que o sistema de numeração romano não existia o zero. Então aí as principais, o I, o V, o X, o L, C, D, M. O I vale 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D
500 e M 1000. Aqui está toda a tabela bonitinha que dá para você se identificar para você quando for estudar. Aqui no número 16.500 dá para ver ali ó, que o número 16 em algarismo romano, que é composto de x, v e i, tem um traço em cima, ou seja, 16 vezes 1000, por isso que dá 16.000 e o d vale 500. Então, essa é uma bela dica para você estudar. Tente fazer. Lembrando que no algarismo romano, por exemplo, o 4, o i está na frente do 5, ou seja, eu subtraio. Quando um número for menor, a letra for menor numericamente que a outra, e ela estiver na frente, quer dizer que eu subtraio da outra. Agora vamos falar sobre o sistema de numeração maia. O sistema de numeração maia é conhecido desde o ano 200 a.C., onde os dedos dos pés e das mãos parecem estar na origem desses sistemas. Os maias criaram um sistema baseado na posição dos símbolos, que incluía a utilização do zero. Esse sistema usava apenas 3 símbolos: o pontinho que vale 1, o traço que vale 5 e esse sistema posicional, permitindo escrever números muito grandes com poucos símbolos, combinando pontos e traços. E agora vamos para o nosso sistema de numeração decimal. Note que também separamos os algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 ordens. Cada grupo dessas ordens forma uma classe. Então, se você analisar, eu tenho a ordem das centenas, dezenas e unidades, ela forma uma unidade simples. A classe dos milhares eu tenho quem? Centena de milhar, dezena de milhar e unidade de milhar. E na classe dos milhões eu tenho a centena de milhão, dezena de milhão e unidade de milhões. E assim por diante, vai bilhões, trilhões. Então sempre eu tenho três ordens para completar uma classe.